Bom, nessa videoaula você irá aprender a instalar o sistema operacional Windows 7 no seu computador, tá? Você verá como é fácil fazer a instalação, não tem segredo nenhum você instalar o sistema operacional Windows 7 no seu computador, tá? É até mais fácil do que o Windows XP, tudo bem? Bom, para você instalar o Windows 7 no seu computador, é preciso que o seu computador ele atenda alguns requisitos básicos para que o sistema rode direitinho no seu computador, tá? Então vamos aos requisitos básicos. Primeiramente, processador de 1 GHz, tá? Ou superior para sistemas 32 bits ou 64 bits. 1 GB de memória RAM para sistemas 32 bits ou 2 GB de memória RAM para sistemas de 64 bits. Tudo bem? O espaço no HD ele tem que ter um espaço disponível de pelo menos 16 GB para instalar o sistema operacional em sistemas 32 bits. Ou tamanho de 20 GB para sistemas de 64 bits, tá? Então, se você quiser instalar o sistema operacional Windows 7 no seu computador, notebook ou netbook, ele tem que ter todos esses requisitos mínimos, tá? Esses requisitos básicos para você fazer a instalação do Windows 7. Porque senão o sistema vai ficar muito lento, né? Você não consegue rodar o sistema direito no seu computador, tá? Para começar a instalação, iremos fazer a mesma coisa que fizemos no Windows XP, que é entrar na BIOS para modificar a ordem de boot, para que o computador ele possa iniciar por um CD, né, por um DVD, na verdade. Isso significa que se você for instalar o Windows 7 por um DVD, você irá colocar o computador para iniciar por um DVD, tá? Para que possa dar início à instalação do Windows 7. E isso só se modifica na BIOS, tudo bem? Se você tiver o Windows XP instalado no seu computador e quiser fazer um upgrade para o sistema Windows 7, mas não sabe se seu computador tem os requisitos mínimos, né? Se seu computador ela atende os requisitos mínimos para você fazer a instalação, é só você ir em propriedades do sistema e na guia geral você pode ver todas as especificações de seu computador. Tudo bem? Bom, então como foi dito anteriormente, antes de você formatar qualquer computador, notebook ou netbook, é preciso que você entre na BIOS para verificar se a ordem de boot está correta, né? Se você for instalar o sistema operacional por um DVD, você tem que verificar se o DVD está primeiro na ordem de boot, para que o computador ele possa iniciar a partir do DVD para começar a instalação, tá? Se na ordem não estiver correta na BIOS, você tem que fazer a modificação manualmente, tá? Então nessa videoaula eu vou ensinar para você como você vai fazer a modificação manualmente na ordem de boot do computador, tá? Então eu vou iniciar aqui uma máquina virtual. Ela é idêntica ao computador normal, então eu acabei de ligar meu computador. Ele vai pedir para me pressionar Del para entrar dentro do setup. Eu pressionei Del. Acabei de entrar no setup da BIOS. Então, para mim modificar a ordem de boot agora, eu venho aqui na guia boot, escolho a primeira opção, Boot Device, e aperto Enter. Então aqui você pode ver todos os dispositivos de boot, tá? Então aqui como primeiro na ordem de boot está o Flop Drive, que é o driver de disquete, em segundo o CD-ROM. Então eu vou selecionar aqui o primeiro, Flop Drive, aperto Enter e seleciono aqui o CD-ROM, tá? O drive de CD ou DVD. Então agora o Flop Drive foi para o segundo lugar, tá? Então a gente seleciona aqui a segunda ordem de boot, aperta Enter e vamos colocar agora o HD para ser o segundo na ordem de boot, tá ok? Colocamos agora o HD. Feito isso, agora a gente já pode sair. O que a gente vai fazer? Ou a gente aperta o F10 para salvar e sair, ou a gente vem aqui, aperta ESC e vem na guia Exit e escolhe a primeira opção, salvar e sair, tudo bem? Feito isso, a gente clica em OK. Então agora o computador já vai iniciar a partir do CD. Bom, agora eu vou reiniciar o computador, né? Lembrando que o CD já tem que estar dentro do computador antes de reiniciar o computador, tá? Lembrando que aqui é uma máquina virtual. O processo é idêntico a uma instalação normal, o que vai diferir é só somente porque essa máquina é uma máquina virtual, tudo bem? Mas o processo é idêntico de instalação do Windows 7 no computador.
Então agora já está carregando os arquivos. Bom, essa primeira janela do Windows que aparece para a gente, a gente vai configurar o idioma, o formato e a hora e o teclado do computador, tá? Então primeiro aqui o idioma, português mesmo, formato e hora, português do Brasil e o teclado ABNT, tudo bem? A gente vai escolher aqui, a gente clica aqui nessa setinha, escolhe português Brasil ABNT 2, tudo bem? Então feito isso, depois a gente executar aqui esse passo, é só clicar aqui em avançar. E agora clicar em instalar agora. Então a instalação está sendo iniciada. É só aguardar um pouquinho. Bom, como você pode ver, o meu CD é multiversões, né? Ou seja, ele possui várias versões do Windows no mesmo CD. Tanto 32 bits como 64 bits, tá ok? Bom, então agora a gente vai escolher o sistema operacional que eu desejo instalar no meu computador. No seu CD, se for um CD só de uma versão, não irá existir essa etapa, tá? É só para um CD que é multiversões, como o meu. Então, o sistema operacional que eu vou desejar instalar é o ROM Premium 32 bits. Então, como você aprendeu na videoaula sobre drivers, o sistema que a gente precisa instalar no nosso computador, ele tem que ser o mesmo que a gente detectou anteriormente. Então, se você detectou que seu computador é 32 bits, você instala o 32 bits, que é o x86. Tudo bem? Se seu computador for 64 bits, você instala a versão 64 bits. Tudo bem? Então, nunca esqueça de detectar se o seu computador é 64 bits ou 32 bits. Então, feito isso, a versão que a gente indica aí para computadores domésticos ou notebooks domésticos é o Home Premium, tá? No caso de computador mais profissional, mais avançado, né, a gente sempre indica que você instale o Ultimate no seu computador. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui o Home Premium 32 bits. Vou clicar aqui em avançar. Bom, aqui nessa janela é a janela dos termos de licença, assim como no Windows XP. Então você lê aqui os termos e clica aqui no checkbox aceita os termos de licença. Feito isso, a gente vai clicar aqui em avançar. Então agora o Windows pergunta para a gente que tipo de instalação que a gente deseja fazer no nosso computador. Tem somente atualização, né? Então diz aqui, atualiza para uma nova versão do Windows e mantém seus arquivos, configurações e programas. Tá? A atualização só está disponível quando há uma versão do Windows em execução. É recomendável fazer o backup de todos os arquivos antes de continuar. E tem a personalizada, que ele vai instalar uma nova cópia do Windows, tá? E essa opção ele vai apagar todos os dados do seu HD. Então a gente vai escolher a segunda opção para criar uma partição, né? E para formatar o computador de fato, tudo bem? Bom, então nessa terceira janela já é a parte de particionamento do HD, tá? Então, como no Windows XP, a gente vai particionar esse HD, tá? Aqui no meu caso eu não vou particionar, mas eu vou ensinar como particiona o HD, porque aqui é um HD virtual e o tamanho dele é muito pequeno, né? Então a gente tem que ter um espaço reservado para instalação do sistema,
que é de pelo menos 16 gigas, e a gente tem um pouco menos, então a gente não vai abusar aqui no tamanho do HD, tudo bem? Claro que o seu computador ele é bem maior, né? O tamanho do seu HD é bem maior do que esse daqui. Como é um HD virtual, é uma máquina virtual, então só possui menos de 20 gigas de HD. Quando você divide o seu HD possui 120 gigas, 350 gigas, 500 gigas, não importa o tamanho, o processo é o mesmo, você irá dividir o seu HD, tá? Então, quando você divide o seu HD, cada divisão, cada parte ou partição, ela recebe um nome. Então, se você dividir o seu HD em duas partes, a primeira partição, a primeira divisão, né, irá receber o nome de unidade C, tá? Então, a segunda parte ou partição recebe o nome de unidade D. Se você criasse uma terceira partição, essa partição receberia o nome de unidade E, e assim por diante, tá? Bom, o normal é que esse HD aqui já estivesse listado para a gente todas as partições do HD, tá? Quando você pegar o computador para formatar, ele já vai ter aqui as divisões do HD para você excluir, tá? Então você vai excluir e vai criar novas partições, né? Vai dividir esse HD novamente, ok? Então agora eu vou simular como se esse computador tivesse sido usado e as partições do HD já tivessem sido criadas, então você irá apagar essas partições, excluir essas partições para criar novamente outras partições para poder instalar o sistema operacional, tá? Bom, então o que eu já simulei é como se fosse um HD usado, né? Você pegou esse computador para formatar e se depara com todas essas partições no HD, né? Com todas essas divisões no HD. Então o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que excluir essas partições. Então, se tiver uma partição, você exclui essa partição. Se tiver duas partições, você exclui essa partição. Se tiver três aqui, como no caso, você exclui essas três partições, tá? Por que que você vai excluir essas partições? Bom, quando você exclui a partição, você apaga todos os dados do HD, tá? Então, é justamente o que a gente quer, né? Porque quando você pega o computador para formatar, você quer deixar ele em estado zero, né? Deixar ele novinho, como se tivesse acabado de sair da loja. Então, até por um caso se tiver algum vírus, alguma coisa, então você tem que apagar os arquivos para que aquele vírus saia do computador, né? Para realmente deixar o computador em estado zero, tudo bem? Então, é um processo simples, não tem segredo nenhum, você vai só excluir as partições, tudo bem? Como que a gente vai excluir a partição? A gente seleciona aqui a partição, vou selecionar aqui a partição 1 e clicar aqui em excluir. Aparece uma janela, vou clicar aqui em OK. Bom, por que que é importante, agora que você entende por que que é importante ser feito o backup dos arquivos, né? Porque com a formatação todos os arquivos serão apagados do computador, tá? Então, por isso que é muito importante que se faça um backup antes de qualquer formatação, para não se perder os dados do HD, tá? Então agora eu vou excluir a segunda partição, é só selecionar ela e clicar aqui em excluir. Abre uma janela, está dizendo aqui, se você excluir essa partição, todos os dados armazenados nela serão perdidos. Então é isso que a gente quer, então a gente vai clicar aqui em OK. Então agora ele está excluindo essa partição para a gente. E agora, por último, vamos excluir essa terceira partição. A gente seleciona aqui ela e clicar em excluir. Abriu essa janela, avisando que todos os dados serão perdidos, né? Se a gente excluir essa partição, a gente clica aqui em OK. Bom, então feito isso, você tem um HD totalmente livre, né? Todo o espaço do HD livre. Então, por isso que a gente vai dividir esse HD em duas partes, tá? Por que que a gente vai criar duas partições? Bom, muito simples. Quando a gente cria duas partições, como eu disse anteriormente, ela recebe o nome de unidade C e a segunda de unidade D, tá? Cada partição recebe um nome. Então, na unidade C você instala o sistema operacional, né, o Windows 7, na unidade C. E na unidade D você instala todos os seus programas, arquivos pessoais,
né? Seus documentos. Então, caso no futuro ocorra algum problema com o seu computador e você precise formatá-lo novamente, você formata somente a unidade C onde está instalado o sistema operacional, tá? E na unidade D, onde contém seus arquivos pessoais, seus programas, seus documentos, ela fica intacta e você não perde nenhum arquivo, porque você não vai precisar formatar ela, você formata somente a unidade C, tudo bem? Mas você fica livre para também instalar somente uma partição. Você quer que seu HD tenha somente uma partição, né? Você não quer dividir seu HD, então você também pode não dividir seu HD. Você pode instalar somente na unidade C, tudo bem? Instalar todos os seus programas, seus documentos, o sistema operacional. Então você fica livre para escolher, tá? Aqui nesse caso eu vou criar duas partições para ensinar todo mundo como que cria a partição no HD. Então vamos lá. O que a gente vai fazer para particionar esse HD? É só clicar aqui em novo. E agora eu vou particionar esse HD. Eu vou dar para a primeira parte, com o meu HD pequeno, só para demonstração, 2000 megas, tá? Quase 2 gigas no HD. E agora é clicar em aplicar. Então agora vai criar a primeira partição para mim, a primeira divisão do HD. Bom, então foi criada a primeira divisão do HD, a primeira partição. Agora a gente seleciona aqui o espaço não alocado, que é o espaço que ainda tem livre no HD. Vamos clicar aqui em novo. Vamos deixar aqui esse tamanho mesmo, tá? Para instalar o sistema operacional. Clicar em aplicar. Abrir uma janela aqui dizendo que o Windows pode criar partições adicionais para arquivos de sistema. Bom, como você pode ver, já foi criada a partição para a gente. O sistema ele sempre vai reservar 100 megas para o Windows, tudo bem? Então sempre ele vai reservar 100 megas aqui no HD. Então feito isso, o que a gente vai fazer agora? Na unidade que a gente vai instalar o sistema operacional, a gente vai formatar essa partição, tá? Como que a gente vai formatar? Então, se caso você for instalar somente uma partição, você não quer dividir seu HD, então você vai ter que formatar também essa partição para receber o sistema, né? Quando você quer instalar um sistema operacional no HD, esse HD tem que estar zerado também, ele tem que estar totalmente formatado para receber a instalação do sistema operacional. Então a gente vai formatar essa partição. A gente vai instalar aqui na terceira partição, vai formatar essa partição. Então vamos clicar aqui em formatar. Clicar aqui em OK. Bom, agora com a partição formatada, a gente vai clicar em avançar para instalar o sistema operacional, tá? Então, lembrando que ele perguntou onde que a gente deseja instalar o sistema operacional, né, em que parte do HD. Então a gente clica aqui em avançar. Selecionamos aqui a terceira partição. Avançar. Então agora ele está instalando o Windows no nosso computador, tá? Então ele informa para a gente aqui que o computador será reiniciado várias vezes durante a instalação do Windows Server no computador, tá? Então esse processo ele demora mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, depende do computador, tudo bem? Então nessa etapa agora ele está copiando todos os arquivos do Windows para dentro do computador. Bom, depois que acabar todo esse processo de instalação do Windows, o computador irá reiniciar automaticamente, tudo bem?
Bom, acabou de instalar o Windows no nosso computador e agora o computador irá reiniciar para continuar a instalação, ok? Bom, o Windows está concluindo a instalação. Ele acabou de reiniciar e agora está concluindo a instalação. Está terminando essa etapa da instalação, tá ok? A próxima etapa vai ser a instalação manual, né? A gente vai configurar manualmente é, as janelas que vão aparecer para a gente. Então a formatação ela é bem simples mesmo, tá? As janelas vão aparecendo e você vai executando os processos de acordo com as etapas, tudo bem? Bom, o computador acabou de reiniciar novamente. Isso é devido à aplicação das configurações no computador. Então, como foi dito anteriormente, durante o processo de formatação, de instalação do Windows 7, o Windows irá reiniciar algumas vezes o computador, tudo bem? Bom, a instalação está preparando seu computador para o primeiro uso. Bom, o computador acabou de ser reiniciado, então agora a gente vai configurar o Windows 7 no nosso computador, tá? A primeira janela que aparece depois de reiniciar o computador é para a gente escolher o nome de usuário para o nosso computador, tá? Então aqui eu vou digitar um nome de usuário e aqui embaixo para digitar o nome do computador. Então eu vou deixar PC mesmo, tá? E vou clicar em avançar. Bom, nessa outra janela já aparece para gente definir uma senha para a conta. Se você quiser, você pode colocar senha. Eu, no meu caso, eu não gosto, né? Porque toda vez que o computador iniciar, a gente vai ter que digitar uma senha, tá? Então, eu prefiro que não. Então, vou clicar em avançar. Nessa janela, ele pergunta para a gente se a gente deseja instalar somente atualizações importantes, usar configurações recomendadas, ou se a gente deseja que ele pergunte depois para a gente, tá? Você pode escolher tanto o segundo como o primeiro. Eu vou deixar a primeira opção marcada, usar configurações recomendadas, tá ok? Bom, aqui nesta outra janela, já para a gente verificar as configurações de data e hora. Então a gente vê aqui se está tudo certinho. E aqui nessa opção, ele pergunta para a gente, ó, ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão, tá? Então a gente deixa essa opção marcada. Caso na sua região não possua horário de verão, então você pode desmarcar essa opção, tá? E clique em avançar. Bom, nessa janela, o Windows irá aplicar automaticamente as configurações de rede no nosso computador. Então, tem três opções: a rede doméstica, a rede de trabalho e a rede pública. Tudo bem? Então, se seu computador estiver numa rede doméstica, ou estiver em casa, né, você escolhe a primeira opção, rede doméstica. Então, vou selecionar aqui a rede doméstica. E agora o Windows está estabelecendo conexão com a rede e aplicando todas as configurações. Bom, aqui ele está pedindo para a gente digitar uma senha do grupo doméstico. Se a gente deseja compartilhar alguns itens aqui, imagens, vídeos, impressoras, música, eu vou ignorar essa etapa. Vou clicar aqui em ignorar. E agora o Windows está finalizando todas as configurações no meu computador. Então veja que é um processo bem simples, não tem segredo algum instalar o Windows 7 no computador. É um processo bem simples mesmo, qualquer pessoa pode executar esse processo.
Bom, o computador está iniciando mais uma vez. E agora ele está pedindo para a gente pressionar uma tecla. A gente não vai pressionar tecla nenhuma. Ok? Bom, o Windows 7 já está iniciando o nosso computador. Então agora a gente vai aguardar um pouquinho. Bom, nessa etapa o computador ele fica um pouco lento, então não se assuste, porque é toda etapa. Toda vez que você formata o computador fica um pouco lento depois da formatação. Tá? Isso é bem normal. Bom, então está preparando a área de trabalho. E já já ele vai reiniciar. Bom, o Windows Server está iniciando no nosso computador. O computador está totalmente finalizado. E agora é somente instalar os drivers que o Windows não conseguiu instalar, né? Então até o próximo vídeo.